Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá a todos, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez temos connosco em estúdio o grande Costinha. Podíamos fazer vários programas com o Costinha. Ainda agora estávamos a falar em off do grande COL. É verdade, Rui, bom dia. O grande Oriental, a vinhaga dos Alfinetes, onde tudo começou. É verdade, há na muitos tua anos. vida. E eu lembro-me de uma entrevista tua ao Observador, em que tu sabias a equipa de cor e salteado da tua estreia. A estreia é essa que foi lateral esquerdo. Sem lateral se não me esquerdo, engano. sim. Em Sintra, fui com o Exatamente. Sintrense, numa altura em que o professor José Muniz pegou na equipa. Eu era um miúdo, tinha feito toda a formação no Oriental e chegou-se a ser possibilidade de eu, a meio da época, ser emprestado um clube da terceira da Distrital, que era o Operário na altura, que eu recusei, porque o treinador na altura achava que eu não tinha experiência e eu perguntei-lhe onde é que podia comprar experiência, em que mercado é que se vendia. Eu acho que experiência nós adquirimos fazendo aquilo que temos que fazer para ganhar, e fui persistente, fui trabalhando, até que houve uma mudança de treinador e esse treinador apostou em mim, o professor José Muniz, e colocou-me a lateral esquerdo. Lembro-me da cara de aflição dos dirigentes quando souberam que eu ia jogar a lateral esquerdo. Até os dirigentes estavam felizes, porque era um jogo em que, se nós não vencêssemos, poderíamos cavar uma diferença para descer de divisão. O que é certo é que joguei, venci e portanto, as coisas correram bem, mas é difícil não me lembrar desse dia e da equipa, porque a equipa era boa, era forte e era unida. Foi 2-1, um bis do Serralha. Serralha. O Serralha era o avançado, o Luís Carlos, o Carlos Ferreira, o Soares, o Careca, o Lourenço, o Brito, o Manaca, o Orlando. Eu acho que não estou a esquecer. O Renato. E acho que não me esqueci de mais ninguém. E quantos desses jogadores não vieram contigo? Não era o Soares, era o Taborda. Agora era o Taborda. Quantos desses jogadores vieram das camadas jovens contigo? O Luís Carlos, que depois chegou a jogar no Salgueiros do Benfica. Claro, sei. O Renato, e acho que eram os únicos dois. O Carlos Ferreira não, o Carlos Ferreira já veio depois. Os únicos foram esses, mas o Oriental sempre foi um clube que no seu passado produziu muita matéria jovem de qualidade. Estou-me a lembrar do João Manuel Pinto, por exemplo. E outros que, não, por um ou outro motivo, um ou outro detalhe, se calhar não chegaram a um patamar mais elevado, porque a vida é feita de escolhas. Claro. E, portanto, eu vi muita gente de qualidade quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 10, 12, 13, 14 anos, muita gente de qualidade. Infelizmente, alguns deles levaram outro tipo de vida que não deu para continuarem a ser jogadores de futebol, infelizmente. Tu, então, és um homem do Oriental, sempre foi essa tua... desde miúdo, adolescente, sempre passaste muito tempo no Oriental, via jogos dos séniores na altura? Sim. Do Kim de Marvila, o Cruyff de Marvila, aliás. Cruyff Marvila. E como é que era ele para um miúdo com, não sei qual é que era a tua idade, 9, 10 anos? Sim, tinha 10 anos. 10 anos na altura. Para quem gosta de futebol, Rui, tu sabes que eu gosto muito de futebol, e ainda para mais estamos a falar de anos onde, na minha humilde opinião, a década de 80, 90, 70, não é que agora não haja, mas produzia craques em catadupa. Sim. Tu vais ver as seleções, quantos jogadores craques não iam às seleções, porque havia vários para o mesmo lugar. Havia 4 número 10 qualidade, só podias levar 2. Se calhar até. Hoje em dia levavam os 4, mas o futebol mudou. Claro. Mas eu ia ver sempre na esperança de um dia poder estar no lugar deles. Portanto, ou seja, mais do que tu idealizares jogar num clube grande, porque toda a gente queria jogar no Benfica, Sporting e Porto. Essa é que é a grande verdade quando és miúdo, porque somos um país de 3 clubes, de massa adepta, 3 clubes, que me perdoou todos os outros clubes. Vou só citar o Vitória de Guimarães, porque claro, é um clube diferente. Sim. Dentro de Portugal, em termos de massa adepta, e felizmente hoje já há clubes a aparecer com mais adeptos, como o Braga, por exemplo. Claro. E isso é bom para o futebol, mas eu gostaria de jogar naquele clube, fazer a formação ali. Ainda para mais fui capitão quase em todas as categorias, e
e olhar para eles era como que ir aprendendo. Eu recordo-me que as minhas primeiras chuteiras da Adidas, ou da Nike, acho que eram da Nike, foi o Zé Colseiro que me deu. O Zé Colseiro jogava no Oriental, eu era iniciado e ele disse: miúdo, toma lá umas botas, estavam um bocadinho abertas, e eu fui pôr um tape e aquelas botas duraram a época toda. E, portanto, para tu veres, é outro tipo de vivência que te ajuda também, depois mais para a frente, eu acho que a ser mais forte. Claro. Mas tu acompanhavas os jogadores à saída do estádio, digamos, depois dos jogos, como é que era? Ouvias só o jogo? Não, via o jogo. Eu não sou aquele adepto que vai ao jogo e sai 5 minutos antes por causa do trânsito. Eu saio, se calhar, às vezes, depois de toda a gente sair, porque eu gosto de ver tudo. Gosto de ver o jogo acabar, o comportamento. Sim, exatamente. Nem mais. Quando ia com o meu pai e com o meu tio, que eram as pessoas que levavam a bola quando era miúdo, ficava ali no meio das duas chaminés de ventilo. E então é que tinha que ir quando eles se queriam ir embora, mas tirando isso eu gostava de ficar e gostava de ver os jogadores e se pudesse até pedir o autógrafo. Pois, era nesse sentido. Conseguiste muitos? Eu consegui autógrafos de muitos jogadores, sim. Okay, não tenho qualquer tipo de problema em dizê-lo. Claro, óbvio. Isso é a sensação de qualquer miúdo, não é? Aliás, eu lembro-me, e agora vamos passar um pouco, vamos amassar muitos anos. Não era miúdo, acho que é 97, tinha 20 anos. Lembro-me de ir ver um Sporting Mónaco, Liga dos Campeões, já como jornalista, mas uma pessoa é miúdo até muito tarde. Eu continuo a ser um miúdo. Exatamente. E eu lembro de te ver encostado na porta 10A, encostado a umas grades verdes, aquelas grades de proteção policial entre adeptos e jogadores, mas eu, como era jornalista e tinha a credencial, pude contornar as grades e vi-te cabisbaixo. Sim. E eu lembro-me que te tinha entrevistado, se não me engano, no centro comercial Olivais. Estavas tu para ir para o Mónaco. Sim. Já tinhas tudo feito para o Mónaco e já tinha havido uma situação com o Valência que não foi avante. Foi, mas depois foi interrompida depois de uma conversa com o Jorge Valdano. Com o Valdano. Sim, foi interrompida. 5 anos de contrato tinha assinado e percebi depois que o Valdano, apesar de apreciar a minha forma de jogar, porque eu ainda treinei 3 ou 4 dias, ele queria que eu fosse para o Vila Real e está bem, ele é até o treinador, só que eu não queria ficar, e o presidente dizia que não, que eu tinha que ficar, que o Valdano ia jogar com os jogadores que ele lhe desse. E eu fiquei ali a pensar, bem, entre o presidente e o treinador, quem faz a equipa é o treinador, e ainda por cima é Jorge Valdano, tem uma personalidade forte, não vou ficar aqui a fazer nada. Portanto, pedi ao Jorge para rescindir o contrato e foi muito difícil a rescisão, porque o presidente não queria. E o Jorge fez um autêntico milagre nesse dia, nessa semana. O Jorge Mendes fez um autêntico milagre e depois o Jorge conseguiu-me arranjar o Mónaco para eu ir treinar, pois o Mónaco precisava de um médio defensivo e eu nem queria ir treinar ao Mónaco. Eu disse: Mónaco, Jorge, estás maluco? Okay? O Mónaco nem público tem. Eu armado em vedeta, né? Como se eu fosse um grande jogador para recusar o Mónaco. Campeão francês, jogava só o Barthez, o Schifo, o Sonny Anderson, Bernabiá, Collins, Henry, depois Trezeguet e por aí fora. E depois caí em mim, os meus amigos deram-me quase uma chapada. Estás parvo, ok? Tu não queres ir para o Mónaco? Queres ficar onde? Aqui a jogar em Portugal? Yeah. E eu, Jorge, se calhar vou lá fazer um treino. Porque eu, na altura, o Futebol Clube Porto já tinha manifestado interesse em que eu assinasse com o Porto. E então eu pensei, bem, se eu assinar com o Porto vai-me emprestar um clube, se não ficar no Porto, não é? Não era fácil naquela altura ficar no Porto, porque o Porto tinha jogadores de grande qualidade, claro, muito mais experientes que eu. E, portanto, eu disse, ok, então vou lá ao Mónaco. E fui com um nome falso, eu lembro, fui com o nome de Pintos. Porquê? Para o Porto não descobrir, porque se as coisas não corressem bem, tinha sempre o Porto, era o Pintos. Nos jornais ia sempre Pintos, o argentino, e era eu, e as coisas correram bem, graças a Deus as coisas correram bem. Com o Tigana? Com o Jean Tigana, porque curiosamente, já contei esta história muitas vezes, vou contar mais uma vez, o último treino, foi o treino mais dramático, que eu estava, ressenti-me aqui de uma dor no adutor, porque eu acabei a época com o Nacional a disputar o título de campeão nacional, com o Maia e com o Torriense. E, portanto, a época prolongou-se até junho e em França a pré-temporada começa muito mais cedo. Muito cedo, sim. É o primeiro campeonato eu saí do Nacional e 2 dias depois estava no Mónaco. Portanto, eu nem sequer tive férias, não parei. Mas também quem é que queria ter férias? Eu queria jogar. Claro. Só que estava cansado, como é óbvio, uma época inteira. E ressenti-me. E à tarde já não queria, não aguentava com as dores para treinar. Não disse, não vou treinar. Estou cheio de dores, não vou treinar. E
O Collins e o Bernabiá foram ao meu quarto. Eu tive sempre uma grande relação com os dois. O Collins, se calhar, ainda mais profunda, porque pelos primeiros meses, antes da minha mulher ir para o Mónaco, eu era obrigado a jantar na casa dele, porque ele queria que eu jantasse em casa dele para tomar conta de mim. E então eles olharam para mim, chamaram-me para o treino, disse: pá, não consigo, está-me a doer o doutor, não, pá, tenho dor, não dá, não aguento. E o Barnabiás chamou-me turista. Este é mais um turista que veio aqui, pensa que isto aqui o futebol é fácil. E foram-se embora para o campo. E eu fiquei na cama, vi o Jetu a arrumar-se, a rir e também a ir com eles, que era o meu parceiro de quarto, o Jet. E eu comecei a pensar: porra, aqui ninguém me chama turista, era o que faltava. Não vim para aqui para fazer turismo, não. Então fui ao posto médico e pedi ao Michel Franco, que era o nosso fisioterapeuta, para me dar uma injeção com analgésico, e foi o que ele fez, deu-me uma injeção com analgésico. Fui treinar, ainda ao princípio com um bocado de dores. Treinei, as coisas correram bem no treino, por acaso treinei muito bem, e o Tigana pediu-me para assinar por 4 anos. Disse que achava que eu assinasse 4 anos, queria que eu fosse a Portugal nos próximos dias, trazer as coisas, porque íamos jogar a Supertaça contra o Nice, e ele disse, em princípio, possivelmente poderá jogar. Não entrei a titular nesse jogo, mas aos 6 minutos um colega meu alijou-se e eu entrei e ganhei. Foi o meu primeiro troféu, foi a Supertaça 6-5-2 ao Nice. E portanto, para tu veres que às vezes o futebol tem coisas engraçadas. Claro. Saio do Valência, não quero ir para o Mónaco, vou à experiência, estou aleijado, mas chamam-me turista, vou treinar, assino, e fiz 4 anos E no primeiro jogo ganhas um título. E no primeiro jogo ganho um título. E eu lembro-me de me encontrar contigo no mês seguinte, ou 2 meses depois, em setembro, no tal Estádio José Alvalade, 3-0, e tu tens-me dito, porque já havia este conhecimento da tal entrevista no Centro Comercial dos Olivais, tu tens dito que não tinhas ainda... Certo. Eu penso que é uma bagagem para a Liga dos Campeões, para aquilo. Sim, eu penso que é a parte mais difícil, muitas vezes, que o ser humano tem, a fazer a sua própria autocrítica e ter a coragem de dizer onde é que é bom e onde é que não é bom. E, portanto, eu aprendi desde muito cedo, porque o choque de passar da segunda divisão B, que é quase uma terceira divisão, claro, para o campeão francês, né? Eu estava a apanhar o Fari, o Farizinho, vais ouvir isto, não fiques zangado. Apanhava o Fari no Montemor, que já era um avançado terrível para marcar, e no ano seguinte estava a apanhar o Jean-Pierre Papin no primeiro jogo. Foi? Em Bordeaux. Quando o Tigana me disse: vais ter que marcar o Jean-Pierre Papin, a tua tarefa é o Papin, ele não pode ter 1 milímetro. As minhas pernas pareciam aquelas varas das oliveiras. Se tivesse azeitonas, caíam em segundos, não é? E portanto, a diferença é essa. E eu percebi rapidamente que tinha que aumentar o meu nível. E o checkmate foi em casa com o Sporting. E porquê? Porque eu jogo com o Bordeaux, perdemos 1-0. Em casa com o Châteauroux, sou convocado e passo titular para a bancada. Faz os 18, os 19, e eu sou o 19. A Lyon, não convocado, estou no centro de estágio. Um colega meu esqueceu-se do fato de treino. Eu andava sempre com o fato de treino no carro. E o Tigana disse: tens o fato de treino aí, Costa? Tenho. Salif, tu não vais, vai o Costa. E eu vou a Lyon, de não convocado, entro na segunda parte e jogo bem. Ganhamos 3-0 ao Lyon e joguei bem. Eu lembro-me de a entrada da área, dar uma cueca no Cocar. E ficou todo maluco, tipo: mas tu estás louco? Pá, ele estava ali, veio à queima, estava à entrada da área, não ia estar a bola para a frente, ganhamos 3-0 e esse jogo faz com que eu jogue com o Sporting. Okay. E eu percebi no jogo da Liga dos Campeões, calhar também um bocadinho nervoso, porque fui logo insultado aos 10 minutos. Quando fui para o aquecimento, não percebi o que é que o público estava a me insultar. Assim, mas estes gajos conhecem-me. Eu vinha da segunda divisão, da terceira divisão. Pá. E então houve ali um coro enorme durante uns minutos, por ser o português, né? Por ser português, e estar a jogar contra o Sporting. E se calhar isso também me afetou. Não tenho, se calhar pode ter sido. Mas o campo era péssimo, por exemplo, nesse dia. Sim, mas o campo para mim é uma desculpa fácil de dar. Verdade, ok. É uma desculpa fácil de dar. Quando não estás bem ou quando não jogas bem, arranjas sempre uma desculpa. Ou é o campo, ou é as botas, ou é o vento, ou porque o colega não passou a bola. Eu não vou buscar desculpas. Okay. Há que assumir quando as coisas não correm bem e ponto. É assim que uma pessoa, na minha opinião, cresce. E o jogo não me correu bem e tive a felicidade também nesse dia no final do jogo, o Oceano, que foi sempre um jogador que eu admirei muito, ir ao balneário, além de me oferecer a camisola dele, me ir reconfortar. Ele percebeu que as coisas não tinham corrido bem e foi-me reconfortar e disse: olha, pensa que isto é o início de uma carreira, que as coisas nem sempre correm bem, tens que trabalhar
se trabalhas o dobro, trabalha o triplo e não te deixes abater, nem te deixes cair. E eu fui trabalhando nesse sentido. Fui sempre convocado nesse primeiro ano, ou esses primeiros 6 meses, era sempre convocado. Não joguei, nunca mais joguei até dezembro, mas era sempre convocado. Ficava no banco, às vezes 19º, mas ia sempre com a equipa, para todo lado. E decidi que tinha que aprender a falar francês fluente o mais rapidamente possível. Falava francês, mas não o francês para ter uma conversa, e às vezes é importante até para perceber aquilo que os colegas dizem, porque depois há diferentes dialectos dentro do francês, claro, né? sim. E jogar com a segunda equipa. E jogava com a segunda equipa, era convocado, não jogava no sábado à noite, por exemplo, não jogava com a equipa principal, ou na sexta eu pedia para jogar na segunda equipa. E eles mas porquê é que vai jogar? Pá, porque tenho que jogar. Porque só assim é que eu vou a treinar, eu não vou conseguir aguentar, manter o ritmo. E a CFA em França é como se fosse a segunda divisão B. Sim. E portanto, jogava sempre, portanto, tinha sempre competição. E em janeiro, quando venho da pausa natalícia, comecei a jogar e joguei sempre até ao fim. E jogo Liga dos Campeões, Manchester United, Juventus, ainda marco o gol às Juventus. Marquei às Juventus, portanto, fiz quase 25 jogos nessa temporada. E quem é que marcaste nesse dia nas Juventus, por exemplo? Marcaste alguém? Não vi nenhum. A tua missão? Não vi nenhum. Eles eram todos, apareciam todos. Era o Zidane, era o Del Piero, era o Davids, eles fizeram um jogo, era uma equipa das Juventus impressionante. Deschamps, o Montero, o Ferrara, a Torric, uma equipa de Lívio. Nós também tínhamos boa equipa, mas estamos a falar da década de 80 e 90, as equipas italianas eram fortíssimas. E esse ano foi a final, foi a Juventus Real Madrid, marcou o Mijatovic, o gol da vitória. Portanto, mas foi uma boa aprendizagem. Portanto, eu acho que só assim é que tu consegues perceber até onde é que tu podes levar a tua carreira. Se eu pensasse que já era o maior e o melhor só porque cheguei ao Mónaco, tinha 4 anos de contrato, tinha um bom salário e desligasse, né? Tudo que me dissessem, eu não fizesse caso, se calhar a minha carreira não tinha seguido o rumo que seguiu. E por falar nisso, chegas à seleção nacional, também no Mónaco, vais ao Europeu 2000. Sim. E o primeiro jogo com a Inglaterra, se não me engano, és o primeiro a ir aquecer. Mas não entraste. Não entrei. Imagina que eu lembro quando chegou a convocatória para a seleção, foi o jogo, era o duplo confronto com a Roménia e com a Eslováquia. A Roménia em casa perdemos 1-0 e a Eslováquia fora 3-0, e eu entrei aos 70 minutos pelo lugar do Rui Costa. Salvo erro. E o Tigana, isto foi na véspera de um jogo, acho que já vamos só com o Le Havre ou com o Lorient, não, Lorient não, que não estava na primeira divisão. Era o Havre ou o Troyes, uma equipa assim, não muito forte em termos de campeonato francês. Sim. E ele a dizer, olha, Costa, convocado para a seleção portuguesa, os deles estão loucos. Os deles estão loucos. E eu disse, mister, graças a si, você também é um deus louco, eu sou muito louco. E eu tinha boa relação com o Mr. Tigana e depois também com o Claude, claro. E eu lembro-me de chegar ao Jamor, né? E olhar para aqueles craques todos, porque foram jogadores que eu acompanhei durante o Mundial não só de Riad, mas também aqui de Lisboa. Portanto, eram jogadores onde tu te inspiravas e que quando eras miúdo ou não miúdo, ias para a rua, tinhas sempre aquele. Eu fui sempre o Maradona, né? Porque é o meu jogador preferido, mas às vezes era o Kevin Keegan, às vezes era o Peixe, às vezes era o Rui Costa, às vezes era o Jorge, às vezes era o João Pinto. Conforme vias o jogo e encarnavas, porque os jogadores jogavam bem e tu não havia uma coisa clubística, era o jogador. E portanto, vejo ali aqueles jogadores todos, fui super bem recebido por todos, também não havia razão para me receberem mal, mas fui, porque eu saía fora daquele contexto, porque eles vêm todos juntos, não só dos principais clubes portugueses, onde se jogavam uns contra os outros durante muitos anos, mas também das camadas jovens. Sim. E portanto, e apareço ali e faço 3 jogos nessa qualificação. Foram esses 2, depois sou chamado contra a Dinamarca em Leiria, era um amigável, um golaço do Figo ao Schmeichel. E depois dá-se a escolha dos 23. Nessa altura sou campeão em França também. És tu e o Pauleta. E o Pauleta, Pauleta no Deportivo, sim. E sou campeão em França, mas havia a dúvida de quem é que poderia ir. Eu estou a falar desses 2 porque não jogaram na primeira divisão portuguesa e foram ao europeu, que é um fenómeno. Sim. 2 fenómenos neste caso. E portanto havia ali a dúvida, mas o Pauleta era um jogador que já vinha a ser chamado. Sim, é verdade. Eu nunca fiz camadas jovens da seleção portuguesa. E portanto, o Pauleta fez júniores, portanto,
Então eu pensei, será que eu lembro-me estava num centro, num salão numa sala de musculação, um ginásio, na Encarnação, a fazer o ginásio, quando sai a lista dos convocados, quando é a lista dos convocados, e fiquei contente, como é óbvio. Mas sai na televisão, na rádio? Sim, quando estava a dar na televisão, na altura, eu penso que foi na televisão, na rádio, estava a dar a lista dos convocados, eu estava a treinar, estava a correr, já tinha sido o Mónaco, e portanto, acabo por ser eleito. É óbvio que fiquei feliz. O facto de não ter jogado contra a Inglaterra e ter aquecido é apenas um episódio que eu conto, que é engraçado de contar, só porque achei piada, fui o primeiro a sair. Mas tu saíste bem quando? Havia quantos? Estava 2-0. 2-0 já? Acho que estava 2-0, eu vou aquecer e depois pensei, bem, porque depois o Portugal acho que faz 2-2. Faz, é um intervalo, não é? O intervalo, não é? O intervalo está 2-2. 2-2 intervalo, portanto eu vou aquecer o intervalo. Eu acho que é assim, eu vou aquecer e de repente vem um, entra, vem outro, entra, vem outro. E, pô, ok, paciência, a vida de futebolista é isto, então são os 23 melhores, quer dizer, o selecionador tem que fazer escolhas, não escolhe para perder e escolhe sempre para melhorar, e portanto não entrei nesse jogo, entrei no jogo seguinte e tive a felicidade de fazer um golo, e portanto e se calhar esse golo também deu a oportunidade de me manter na equipa, que depois jogamos com a Alemanha e ganhamos 3-0, e depois jogamos com a Turquia e ganhamos 2-0, portanto, e felizmente depois com a França perdemos 2-1. E jogaste nesse dia? Joguei todos. Eu joguei todos a partir do jogo com a Roménia, joguei todos os jogos. E qual foi a tua missão no jogo com a França? O que é que estava a determinar? A missão na França basicamente era o controle ali da zona central, à frente da defesa, porque jogava o Zidane, jogava o Djorkaeff, portanto eles tinham uma equipa de grande qualidade. A França era uma equipa de grande qualidade. Nós olhamos muitas vezes olhamos para nós, mas esquecemos de olhar para o lado contrário. Temos uma equipa com uma qualidade tremenda. E tu conhecias alguns intervenientes dessa França? O Barthez, conhecia o Henry, o Trezeguet, eram meus colegas foram meus colegas de balneário. E como é que isso se processa antes de um jogo? Ali no aquecimento, por exemplo, vocês falam? Não, falamos normalmente, mas eles querem ganhar o jogo deles, eu quero ganhar o meu. Claro. E não vou facilitar mas a minha pergunta é se eles são sorridentes ou... Não, sim. Ou é uma poker face? Não há... Quando entras para o campo é que mudas o teu chip. Depois no aquecimento ou no túnel, por exemplo, conversas, riste, dás umas piadas, mas porque é ali, lá dentro, amigo, tu defendes a tua seleção, eu defendo a minha. Pá, desculpa lá, mas depois voltamos a ser amigos outra vez. E depois, exatamente, era isso. E depois voltamos, eu quando acabo o Barthez sai para o Manchester United, portanto já não o encontro no balneário. Sim. Mas estive a falar com ele, fiquei com a camisola dele, do Henry e do Trezeguet nesse jogo. Dia? Desse dia, sim. Foi. E o Trezeguet sai para as Juventus e o Henry já tinha saído o ano anterior, há 2 anos antes, em 98, saiu para... A meio da época saiu para... Tinha sido para as Juventus, depois para o Arsenal. Para as Juventus, depois aquilo correu mal e portanto, foi para o Arsenal. Mas é doloroso, como é normal, mas já sabemos que tudo o que é eliminar, alguém tem sempre que perder. Claro. E, portanto, é tentar mentalizar, capitalizar e processar para que da próxima vez que lá estejamos possamos fazer melhor. Claro. E fizemos melhor da segunda vez, só faltou depois vencer, que foi no Euro 2004. Exatamente. Mas antes disso, tu finalmente vais para o Porto, assinas pelo Porto em 2001 e a tua estreia é no José Alvalade e é expulso aos 37 minutos. A expulsão foi o quê? Que eu não me lembro. A expulsão foi um duplo amarelo. Uma falta a meio campo que não fui eu que a fiz sobre o Paulo Bento. Acho que foi sobre o Paulo Bento ou sobre o Diogo. Eu não sei. Há uma falta a meio campo que o árbitro dá-me amarelo. Mas quem é que fez? Estávamos ali mais jogadores. Okay. E há uma confusão, eu vejo amarelo. E depois há uma falta sobre o João Pinto e levo o duplo amarelo, mas depois no jogo seguinte, com o Boa Vista, o Conselho de Disciplina tirou-me, disse que os amarelos não era justo. Eu reparei nisso que jogaste no jogo. E retirou o cartão amarelo e tive contra o Boa Vista. Mas efetivamente foi uma estreia que não foi a melhor que se podia ter, mas o Sporting também tinha uma equipa fantástica, eu lembro-me. Era uma equipa de grande qualidade, experiência, juventude. O Quaresma parecia um diabo à solta. Foi um jogo onde ele teve bem. Mas aquilo que dessa temporada, aquilo que eu guardo é que eu penso que nós tínhamos jogadores
para fazer uma temporada para melhor. E acho que como equipa nós nunca conseguimos ser aquela equipa. Não conseguimos ser aquela equipa sólida, aquela equipa agressiva, com fome de vitória e com ambição, como normalmente são as equipas do Futebol Clube do Porto. E tínhamos jogadores, porque tínhamos uma base de jogadores, com capacidade. Mas pronto, é assim, as coisas não correram bem, acaba por sair o Mr. Otávio em dezembro, entrou o Mr. Mourinho, e ele começou a preparar a equipa para aquilo que foi depois 2 anos ou 3 de rolo compressor, praticamente, onde nós não nos parávamos, não nos detínhamos com ninguém. Era uma equipa fortíssima em todos os aspectos, mentalmente, tecnicamente, taticamente. Era uma equipa muito dura de bater. Os adeptos, e eu também me incluo nesse aspecto, preferem o Porto da Taça UEFA ao Porto da Liga dos Campeões. Era uma equipa muito mais alegre em campo. Uma equipa que jogava um futebol mais vistoso. Isso tinha a ver também com a competição em si, ou seja, a Taça UEFA é uma competição menor em relação à Liga dos Campeões e, portanto, a Liga dos Campeões tem que ser jogada com outro estilo. O que é que mudou, entretanto? É uma competição que não é a Liga dos Campeões, não era a Liga dos Campeões também. A Taça UEFA é uma competição onde não vão as melhores equipas. Portanto, às vezes vão grandes equipas da Liga Europa porque durante a época no campeonato não conseguem, se calhar têm um percalço e, portanto... Este ano é o Liverpool, por exemplo, não é? Sim, o Liverpool deste ano é uma equipa de Liga dos Campeões. Claro. Só que o ano passado era uma equipa de Liga Europa, porque não fazia bem. Portanto, este ano já é um plus para a Liga dos Campeões. Nem mais. Mas não há muitas equipas como o Liverpool. Portanto, na Liga dos Campeões tens muitas equipas, não é? Bayern, Real Madrid, e por aí, Cities e por aí fora. Sim. Ali tens uma, depois já és capaz de buscar uma outra que está lá a bater à porta, mas não é de Liga dos Campeões, ou o perfil na Liga dos Campeões. E agora perdi-me naquilo que... Estava-te a perguntar sobre a diferença do Porto, Taça UEFA e Liga dos Campeões. E acho que a equipa, apesar das equipas não serem tão fortes, eu acho que nós tínhamos uma forma de jogar. Aquele primeiro ano, nós jogávamos de olhos fechados, jogávamos um futebol bonito, alegre, rápido, a um toque, a 2 toques, com posse, na profundidade. Tínhamos o Capucho na direita, que era um regalo para qualquer médio. Os médios que eu tinha à minha frente, o Maniche, o Deco, o Capucho, o Derlei na esquerda, o Postiga no ataque. Para mim era uma maravilha ter esses, porque todos eles tinham capacidade e tinham uma qualidade para entregar ao jogo que as outras equipas não tinham. Portanto, acho que se formou ali com o devido respeito pelos meus outros colegas, porque quando estou a falar destes jogadores, pensei que no banco estava só um senhor chamado Dimitri Alinachev. Atenção, que era só para mim um dos melhores jogadores com quem eu já partilhei o balneário, um craque. E portanto, só que a equipa era boa, toda a gente que jogava bem. Portanto, tínhamos ali o grupo era bom, era coeso, era amigo, e portanto, mas jogávamos bem. Eu lembro, para mim, o melhor jogo do Porto, para mim, foi contra a Lazio. Claro. Foi um jogo em casa a perder 1-0, mas jogámos mesmo bem. Jogámos muitos jogos bons, mas esse para mim foi um jogo espetacular. Na Liga dos Campeões mudámos o sistema, portanto passámos 4-3-3 para 4-4-2, losango. E eu até questionei o Mr. Mourinho na altura, me disse, vamos mudar de sistema, mas e eu comecei a ver, realmente, Pedro Mendes, craque, Alinachev, craque, tantos médios. E ele, não, Costa, Liga dos Campeões, equipas mais fortes, e eu tenho bons médios, e se eu conseguir controlar o jogo em termos de meio campo, eu vou conseguir controlar, vou conseguir fazer algo importante nesta competição. Depois tínhamos na frente o Derlei, o Carlos Alberto, o Benny McCarthy. Portanto, a equipa tinha automatismos mais práticos. Não quer dizer que a gente não jogasse bem, não jogasse mal, né? A gente jogava bem, mas não era tão vistoso como da Taça UEFA. Claro. E mais, éramos uma equipa que, como tínhamos a noção de que os jogos de quarta-feira eram muito mais difíceis que aqueles que a gente jogava. Ganhámos 8-0 à equipa polaca, ganhámos 8-0 à equipa da Turquia, né? O Lens ganhámos 3-0, fizemos um grande jogo, mas lá perdemos 1-0, depois apanhámos a Lazio. Se calhar foram as equipas mais fortes que apanhámos, foi o Lens e o Lazio, depois o Celtic na final, porque as outras para trás, com maior ou menor dificuldade, nós ultrapassámos. Ali não. Vamos a Marselha do Drogba, é o Real Madrid dos Galácticos, mesmo o Partizan tinha uma equipa agressiva, era sempre difícil chegar no leste, depois vais para os quartos, para os oitavos de final, tens o United, depois levas o Lyon, toda a gente, o Lyon tinha só o Essien, o Elber, o Govou, o Malouda, o Juninho,
que um livre era como se fosse um penalti. Portanto, eram equipas, eram fortes. O Corunha, toda a gente diz, foi o Corunha. O Corunha tinha uma equipa, na minha opinião, fortíssima. E estava moralizada porque eliminou o Milan. Exatamente, tinha uma equipa de uma fortíssima. forma Ou seja, fantástica. o que é que nós olhamos para os nomes? Como não é o Milan, Claro. como não é o Real Madrid, já é fácil. Não, as coisas não são tão lineares quanto isso. E então o Mister decidiu mudar de estratégia e nós, muitas vezes, éramos práticos. Ou seja, em casa, estávamos a ganhar 1-0 e tínhamos jogo quarta-feira. Já jogávamos o QB, porque as equipas depois expunham-se e nós se expunham, nós tínhamos facilidade em fazer golo. E, portanto, muitas vezes os resultados apareciam porque nós fazíamos o primeiro golo e, a partir daí, as equipas tentavam sair um bocadinho mais e, quando saíam um bocadinho mais, levavam 2-3. Portanto, não era tão espetacular, éramos mais eficazes. Portanto, foi uma questão, eu penso que de interpretar a época consoante o nível que precisavas para o campeonato e o nível que precisavas para a Liga dos Campeões. E qual foi o jogo mais tenso dessa Liga dos Campeões? Em que sentiste que o jogo estava a fugir-vos da mão? Corunha em casa, acho que foi um jogo... O Corunha em casa acho que foi uma grande participação da equipa. Porque a equipa do Corunha era uma equipa experiente. Uma equipa, se me perguntares, nós beneficiamos de não estar o Mauro Silva e o Jorge Andrade no segundo jogo? Sim, claramente. Claramente, não temos culpa que eles não tenham estado, mas claramente eram dois jogadores que davam uma consistência, uma qualidade e uma experiência maior à equipa. Acho que esse jogo foi um jogo de paciência, porque eu se for buscar os jogos todos que fizemos, casa com o United, já não vou buscar a parte inicial, porque a parte inicial eu acho que nós, depois do jogo com o Real Madrid, conseguimos em casa levar, portanto, foi aquele duplo confronto com o Marselha, ganhamos esses 2 jogos e nós sabíamos que as coisas ali estavam praticamente garantidas, mas depois já vais ao United, em casa recebes o United, és muito superior ao United e só ganhas 2-1, mas és muito superior. Portanto, levas um gol do Sá, caiu do céu, o United caiu do céu aquele gol. O resultado justo, na minha opinião, era para aí 4-1 nesse jogo. Nós criámos muitas oportunidades, jogámos bem. Depois vais lá, estás aos 89 minutos fora da competição, mas diz assim, mas não fizeste para estar dentro, fizeste. Eles fizeram um gol, até fizeram um segundo que foi anulado, mal anulado até, diga-se de passagem. Mas nós tivemos muitas ocasiões. O Manis teve ocasião, o Derlei teve ocasião, portanto, tivemos ocasião. O Derlei não sei se o Derlei estava nesse jogo, não estava ainda. Acho que foi o Alenichev. O Derlei só vem para os últimos jogos do Corunha, nesse lesionado. Portanto, acho que foi o Alenichev e o Manis. Tivemos ocasiões, não fizemos, tivemos o domínio do jogo na segunda parte e acabamos de ser premiados no último minuto. Ok, jogas com o Lyon, ganhas 2-0 em casa e lá 2-0 nunca é um resultado, é um resultado como se me dissessem que estás a ganhar 2-0, prefiro do que 0-0, não é? Claro. Não é óbvio. Mas 2-0 em Lyon, bastava fazer um golo do Lyon na primeira parte para depois ter a segunda parte para poder gerir, e a equipa do Lyon era boa. Nós vamos a Lyon, marcamos logo aos 8 minutos da primeira parte e aos 8 da segunda, e tanto acho que dominámos bem a situação, mas tínhamos noção daquilo que era o adversário. Com o Corunha já foi diferente, porque o Corunha vem a jogar ao Dragão e faz 0-0. Tem ocasiões, o jogo foi repartido de um e do outro lado, apesar de ter sido um excelente jogo, foi repartido, não há grandes assim, ocasiões daquelas de clamorosas, assim como me recordo. Eu saio ao intervalo porque o Jorge Andrade quase que me partiu o dedo do pé, caiu sem querer, caiu no dedo do pé e fez uma fissura no dedo do pé. Mas isso foi antes da brincadeira do Deco, hein? Foi antes. Não, eu acho que foi, ele caiu, eu joguei na primeira parte assim, porque eu falava com o Mister e o Mister aguenta, para não queimar uma substituição, e eu acho que saiu ao intervalo, não aguentava mesmo, não aguentava de dores, não aguentava. E portanto, a sorte foi que já tínhamos o campeonato conquistado e dava para gerir no campeonato. Claro. Portanto, lá está, dava para gerir os jogadores para estarmos fortes nos jogos seguintes. E depois lá na Corunha, Lá na Corunha foi um jogo também de 1-0, um jogo de tensão, onde tu não podias errar, onde tinhas muitos jogadores com amarelos que não podiam jogar a final, se vissem, éramos pelo menos 5, 6 jogadores. Estava eu, o Bicho, o Deco, o Manis, estavam vários com um amarelo, que se vissem um amarelo, eu lembro do Colina, num lance com o Valerón puxa-me para chutar, e o Colina não marca falta, e a bola sai ao lado, e eu começo a gritar com o Colina, e ele diz-me, Senhor Costinha, quer usted jogar lá final? E eu olho assim para o lado, como? Nunca mais falei com ele.
Ou seja, ele sabia que eram os jogadores que Claro. quer o Sterra jogar lá a final, davam um amarelo e eu dei o Tchau. final. Yeah. E portanto, acho que esse jogo foi para mim, a eliminatória da Corunha foi a eliminatória para mim mais tensa, se calhar, por ser a meia-final, estávamos ali um passo de ir à final, mas E lembras-te de alguma... Antes da meia-final, haver Deportivo, Mónaco e Chelsea, sim. havia algum preferido? Não havia? Não me recordo, nesses anos que estive no Porto, não me recordo nunca do grupo andar à procura de uma equipa. Queremos estes. Nós tínhamos uma confiança tal em nós, se calhar até alguns até podem dizer que é exagerada, mas nós sentíamos, como equipa, como grupo, sentíamos fortíssimos. Vai o Milan, não é o Milan, vai o Real. Nós com o Real Madrid perdemos 3-1 em casa e há poucos momentos estive a ver o jogo outra vez. Nós não jogámos mal com o Real Madrid. A diferença é que o Real Madrid tinha o Zidane, tinha o Figo, tinha aqueles jogadores, o Raul, que em meia ocasião fazem gol. E tinha um fantástico, era o Solari. Também, Solari, que fazia sempre gols ao Era. Bahia já não podia ver. Hoje está Solari. Ele dizia mesmo, pá, aquele Solari já não o posso ver. Eram jogadores de qualidade, mas nós jogámos bem esse jogo. Mas perdemos 3-1. Mas eu pensei, bem, se devemos ter levado um amasso, não. E o que é que começámos a ganhar 1-0? Foi eu que fiz o gol. Ok. Não me lembrava fiz disso. Fiz 1-0 de cabeça. Mas nós não fomos inferiores. Eu acho que o resultado fica expresso pela eficácia do marcador da equipa do Real Madrid, que acaba por... O Helguera acho que marca um, o Zidane marca outro, quando escapa-se do Ricardo Carvalho num canto, e o Solari faz o 2-1. Portanto, nós não tínhamos assim uma... Quem viesse para nós era bem-vindo. Queríamos era jogar. Mais uma pergunta dessa época. Eu fui ver o Porto-Benfica, final da Taça. Sim. Foi 3 dias antes da final da Liga dos Campeões. E lembro-me perfeitamente dos festejos do Benfica. Sim. E do Mourinho olhar para os festejos. Na minha interpretação, o olhar dele é: como é que eu perdi esta final? Verdade. Também eu hoje penso nisso. Como é que é possível? Pronto. Porque o Porto era, não. de facto, superior. E nós fomos superiores. O jogo praticamente, o Derlei na segunda parte isola-se e manda ao posto. Era o 2-0. Estamos a ganhar 1-0. O Derlei faz o 2-0. E o jogo, de repente, o Jorge Costa é expulso. O bicho é expulso. E o jogo mudou. O jogo mudou e o Benfica acaba por vencer o jogo. Eu penso que até o Mister chega a uma altura, começa a fazer substituições, a pensar no jogo para os jogadores não darem fatigados. Eu saí, estávamos já com 10. Portanto, e lembro-me dele dizer, no final do jogo, ele, seguramente, como todos nós, azia de perder, não é? Porque ali não se podia perder nem com a equipa do CTT. É proibido pensar em perder naquele clube. E portanto, a frase dele foi: mas vocês estão preocupados com esta taça, quando temos uma taça mais importante para vencer daqui a dias? Não quero ver aqui ninguém preocupado. Ou seja, ele teve que engolir aquele orgulho de que não gosta de perder. Sim. E ter que passar por cima daquilo, que ninguém passa por cima de uma derrota, como é óbvio. Claro. E para motivar os jogadores para a Liga dos Campeões. E portanto, mas foi um jogo que nós perdemos, ainda hoje nem sei bem porque é que perdemos, porque fomos melhores na primeira parte, na segunda parte podemos ter feito o gol e depois acabámos por nos descontrolar e o Benfica acaba por vencer. E tu depois, 3 dias depois, Mónaco. É o sim, destino, não é? 3 dias depois sai o Mónaco, estávamos a ver, eu lembro-me de até estar a falar com os meus colegas e dizer, pá, estes gajos do Real Madrid estão a pensar que isto está feito, ainda vão perder com o Mónaco. E claro, pô, lá estás tu, com o Mónaco. Vai ser o Juli, queres ver que é o Juli que vai resolver? Eu lembro do deck que estavam sempre a gozar com o Juli. Liga para o Juli. Era engraçado. E não é que o Mónaco faz a desfeita, faz o 4-2 no Bernabéu, porque se fosse 4-1 não dava. Morientes, não é? Faz o 4-2 no Bernabéu e de repente ganha 3-1 em casa. E é o Mónaco que está na final. E portanto, e calha o Mónaco. Tu conhecias alguém dessa equipa do Mónaco? Tinhas jogado com... O Ibarra tinha jogado comigo no Porto. Okay. Os centrais, o Schillaci e o Rodrigues, eram os miúdos do tempo da CFA. O Rodrigues da CFA, depois manteve-se na CFA e eu passei para a equipa principal a jogar, não ia à CFA, mas depois quando veio o Clube de Poel, o Rodrigues passou a treinar connosco, o Schillaci passou a treinar connosco. Okay. Então estava o Juli, também conhecia o Juli,
conhecia o Perchot, o Dado Perchot, que também é do meu tempo da CFA, portanto era um avançado e foi meu colega no ano do título. Era um jogador que jogava muitas vezes, era um suplente muitas vezes utilizado, até teve uma história com ele, o gajo era um bicho e uma vez o gajo não lhe passei, não fiz um lançamento de linha lateral num jogo com o Mónaco e o gajo ainda lhe dei uma dura, ainda por cima era capitão, dei-lhe uma dura e ele grande, eu assim, este gajo se chateia, dá-me aqui uma chapada, ainda por cima croata, dá-me uma chapada, arrebenta comigo. E vamos para o balneário e ele diz, José, aquele croata, José, amigo. E eu assim, já estou lixado. Diz, eu vou-te explicar. Peço desculpa por ter pedido a bola. Ele a desculpar-se, quer dizer, um bicho daqueles, assim, porra. E ele, mas sabes, José, tu jogas 90 minutos, eu jogo 5, às vezes jogo 10, e eu tenho que aproveitar todos os segundos. E ele foi uma chapada de luva branca que ele me deu. Tipo, tu jogas 90, só jogo 5. Se eu jogar a 5 e conseguir fazer um golo, uma coisa boa, se calhar o Claude no próximo jogo vai-me dar 20. E eu aí tive que pôr a vela no saco e dizer, pá, bom, boa mentalidade, gostei. Portanto, eu conhecia ele, e tanto que ele quando entrou no jogo com o Mónaco, vai ter comigo, José, adivinha quem é que me puseram-me a marcar nos cantos? Tu, estou lixado. Ele sabia que eu era um jogador na área com bons movimentos. Estava o Shabani Dondá, que também tinha sido meu colega. Sim. Portanto, ainda tinha vários que tinham jogado comigo, fora os que estavam no banco, não entraram, mas conhecia vários. E os outros tinha jogado contra, o Morientes tinha jogado contra, o Evra não, o Roten também tinha jogado contra, estava ele na altura, eu penso que no Terroir ou no Terroir, acho que era no Terroir, no ano do título, quando ganhamos o título em 2000, o Cissé também, que era do Paris Saint-Germain, do Marselha, o Zicos e o Bernardi, não, eram jogadores novos, tinha vindo do AK de Atenas, Sim. Tínhamos batido em 98 para a Taça UEFA. E o Mónaco e o Bernardi vinha da Argentina. Portanto, e o Roma, que era o guarda-redes, o Flávio, que também não conheci. Nesse ano, da-se europeu, como há bocado falaste, e estavas a falar dos cantos e do Perressot estar-te a marcar num canto. Na final, sei que há aquela coincidência de tu e Jorge Andrade falarem com o Scolari sobre quem marcar nos cantos, não é? Sim. Queres contar? Sim, sempre fui um jogador forte em termos de jogo aéreo e no jogo aéreo, mesmo que os jogadores fossem muito altos, eu muitas vezes conseguia ganhar esse duelo. Porquê? Porque eu tinha uma tática que era, quando o jogador era muito alto, aquilo que eu tinha que fazer era tentar saltar primeiro, ganhar um momento da antecipação e colocar o corpo junto a ele. Normalmente o que é que acontece? O jogador mais alto vai-te pôr o braço, né, e vai fazer falta. E tu vais ganhando, porque é difícil. Se eu tenho 1,80m, né, e o cara tem 1,98m, quer dizer, são mais de 18 centímetros, né, 18 centímetros faz a diferença. Quer dizer, como foi o Kohler, como foi o Janker, e eu marquei esses jogadores todos. Só que ali naquele jogo, o que é que aconteceu? O canto é o primeiro poste, eu estou com o Caristeias e o Vrizas está com o Ricardo Carvalho. E o Vrizas arranca primeiro, e ao arrancar, o Ricardo, como lhe perdeu no arranque, dá um toque no Caristeias. O Caristeias, como é projetado para a frente, meteu o cotovelo no meu pescoço e por isso é que eu salto torto, eu não consigo saltar. Sim. Porque ele nem ali o braço em cima, como é que eu saltava? Eu não conseguia. E portanto, se eu consigo saltar ali, se calhar eu consigo tirar aquela bola. Pronto, e acaba o Caristeias por fazer gol. Pronto. Infelizmente para nós, mas são momentos, são detalhes que muitas vezes podem passar inapercebidos, não é? Podes-me perguntar, podias estar a marcar melhor o Caristeias? Calhar podia estar a marcar melhor, mas se o Ricardo não empurra o Caristeias, o Caristeias não mete o braço por cima do meu pescoço. São coisas que acontecem, infelizmente, e aconteceu em casa numa competição que nós queríamos muito, muito vencer. Felizmente os rapazes de 2016 já vingaram essa final perdida. E o que é que foi esse mês? Foi um mês com um misto de muita alegria, porque ganhar a Liga dos Campeões é algo que não está ao alcance de todos os jogadores. Qual é o jogador que não sonha vencer a Liga dos Campeões? Jogar, já nem digo vencer, jogar. Sim. E quantos acabam a carreira sem nunca jogar a Liga dos Campeões, quanto mais vencê-la, não é? E portanto, e poder juntar esse ano a Liga dos Campeões a um troféu com o meu país, né? Que é uma camisola para mim única. Jogar pela tua nação é qualquer coisa de espetacular. Era fantástico. Infelizmente não conseguimos fazer. Acho que fizemos uma boa prova, uma boa campanha, demos um passo em frente porque em 2000 ficámos nas meias finais, aquele fomos à final. Claro. Depois voltámos outra vez a ficar nas meias finais em 2006 no Mundial. Mas o futebol é isto mesmo. Às vezes há situações que não
acontecem que não tem explicação, tem que acontecer. E o que é que mudou entre a derrota com a Grécia e a vitória com a Rússia? Eu sei que mudaram os jogadores, não é? Mas o que é que houve no final do jogo e nos dias seguintes? O que é que houve? Houve uma conversa do O Scolari normal, não, e o vocês? normal, o que é que mudou? Mudou o facto de estás a jogar uma competição em casa, não teres feito um grande jogo com a Grécia. Também a Grécia deu 2 remates na baliza, fez 2 golos, nunca tinha feito gol a ninguém. Que são coisas que depois tu vais-te lembrando, né? Vais assim, pô, quantos golos é que a Grécia tinha feito em mundiais, em europeus, até ali? Nenhum. Nunca fez um golo. E foi logo fazer 2 contra nós. Nunca tinha feito um golo. Okay. Pá, como é que é possível? Bom, portanto, eu acho que a Grécia tinha uma coisa, tinha uma característica muito boa. Como equipa, era uma equipa forte. Claro. Como equipa. Sim. Tinha individualidades, mas como equipa, era uma equipa forte. Eles eliminaram a França, eliminaram a República Checa, que era uma das grandes candidatas a vencer o europeu, sim. sempre com bola parada e sempre com o mesmo jogador, Caristeias. Okay. Incrível. Portanto, porquê? Porque tinham esse espírito defensivo, com o Delas, com aqueles Setarídeos que eram um demónio no corredor direito, o Fissas pela esquerda, depois tinha o Zagorakis que não parava, tinha o Giannakopoulos na direita, o baixinho que era Alexandre, os 2 da frente, o Vrizas e o Caristeias, o Bacinas que era outra motoreta no meio campo que trabalhava bastante, tanto o Jorge Atos, o Karagunis, portanto tinha uma equipa, eles jogavam em 3-5-2, em 5-3-2. Tinha uma equipa forte, como equipa era uma equipa forte, e tinha alguns jogadores que o Tsartas, que era um pé esquerdo fantástico, portanto, agora nós também tínhamos, as coisas não correram nesse dia, não correram bem no Dragão, contra a Rússia. Tínhamos que também pôr o nosso orgulho ferido de fora e sabíamos que para passar tínhamos que ganhar. Portanto, não é assim tão difícil de fazer as contas. Ou seja, vais para o jogo e não podes fazer os erros que fizeste no jogo contra a Grécia. Tens que vencer. Com a pressão, porque depois a pressão transfere-se para ti, porque tu és a equipa de quem está à espera de que ganhe e não ganhas. E isso traz-te alguma pressão, mas a equipa tinha jogadores experimentados, não acusaram essa pressão. Às vezes nós temos que também olhar para o adversário e dar o justo valor. Nem sempre há de mérito de quem perde. Às vezes há muito mais mérito de quem vence, porque fez as coisas, se calhar, de uma forma... Mesmo que tu tenhas defendido bem, eles arranjavam maneira de controlar. É como eu costumo dizer. Como é que se defende o Zidane? Como é que tu defendes o Ronaldinho Gaúcho? Honestamente, como é que tu defendes? A minha cara diz tudo, não? Eu lembro-me em 2006, o Figo veio ter comigo e disse: Costa, cuidado com o Zidane, se fores assim, ele faz assim, ok, Luís. O problema é que, às vezes, eu condiciono o Zidane para um lado e quando eu penso que ele já não consegue fazer nada dali, ele tira-te um coelho da cartola e sai dali. Porque estes jogadores diferenciados, especiais, têm isso. Como tinha o Luís, como tem o Cristiano, como tinha o Maradona, como tem o Messi. São jogadores que podem estar fechados numa cabine telefónica, que só há um ralozinho para sair e a bola sai por ali. Porque é que são os melhores do mundo. E, portanto, por muito que tu às vezes possas tentar encontrar uma forma do parares, nem sempre é forma, nem sempre o consegues, porque eles têm algo de diferente. Falaste há pouco do Mundial 2006, portanto, Portugal é finalista vencido do Euro 2004 e depois acumula uma meia-final, que são 2 momentos gloriosos. Sim. Pensei que ias ter aqui o meu vinho para beber. Afinal temos água. Nunca se sabe, calma. Dizes tu que é água, vamos ver. Pronto, diz que é vodka. Ainda não chegamos à Rússia. O que é que se passou quando vocês chegaram ao balneário para o jogo do 3º e 4º lugar com a Alemanha? Olha, esse jogo foi um jogo muito esquisito. Já, eu acho que os alemães não estavam nunca à espera de não ir à final nesse Mundial. Eu lembro dos galhardetes. Havia lá galhardetes a dizer Alemanha, Deutschland, 3rd place. E um árbitro que nunca tinha feito nenhum jogo, acho eu, que não tinha apitado nenhum jogo, esse árbitro, que era do país... Isto é tudo muito... Isto parece aqui a teoria uma conspiração aqui, mas do país era um dos sponsors do Mundial. Um árbitro ao intervalo disse ao Scolari que eu tinha que sair do jogo. Tem que tirar o Costinha. Mas porquê tem que tirar? Porquê não? Porque tem que tirar o Costinha, porque eu vou expulsá-lo. Vou expulsá-lo porquê? Porque o Klose
estava sempre a dizer ao árbitro que não conseguia chegar à bola, mas pá, eu disse, pá, tens que fazer de maneira diferente, por aqui não queres que eu te abra a porta da minha baliza, não. Para passares por aqui tens que me passar por cima de mim. Chupa lá. E o Scolari tira-me ao intervalo, porque o árbitro dizia que me expulsava. Portanto, foi um jogo esquisito. Também é aquele jogo que nem nós, nem a Alemanha se calhar queríamos fazer, né? A Alemanha, pronto, para salvar a honra do convento, ficar em terceiro lugar no seu próprio país, nós ainda doloridos de mais uma vez sair com um gol de penalti contra a França. Mas pronto. Agora ficaste com que camisolas nesse dia, da meia-final da França? Qual é que eu fiquei? Boa pergunta, não sei. Não me recordo. Não sei se não fiquei com a do Henry. E tu tens isso tudo em casa? Olha, tenho algumas, mas tenho de dizer que os amigos do alheio visitaram quando eu fiz a mudança de casa, um dos sacos de camisolas que eu tinha camisolas tinha do Andy Cole, tinha do David Beckham quando joguei em 98, 7 com o Manchester United, tinha do Edgar Davies nas Juventus, desapareceram muitas camisolas. Não sei onde estão essas camisolas. Eu tinha um saco de camisolas que me desapareceu numa mudança. E infelizmente algumas dessas foram. Mas eu tenho a do Abidal, acho que o Abidal estava, o Eric Abidal, tenho a do Abidal, tenho a do Trezeguet, tenho a do Henry, ainda tenho muitas, tenho a do Figo, tenho a do Luís, tenho de Vlahovic do Panathinaikos. Tenho várias ainda, tenho do Perchou quando jogou com a seleção croata que jogámos aqui em Coimbra. Eu tenho muitas, mas houve algumas, e ainda para mais, por exemplo, eu sempre, quando era miúdo, era um fanático do Manchester United por causa do Brian Robson, e ter a camisola do Beckham do Beckham não, do Andy Cole, e tinha outra de outro jogador, que foi um jogo em casa e um jogo fora, troquei, e não tê-las, para mim dói um bocadinho, né? Porque quem gosta de futebol e quem liga a esse tipo de coisas, mas ainda tenho muitas camisolas guardadas. O Portugal e Inglaterra na Luz, no Europeu, é o jogo mais eletrizante. Da tua carreira pela seleção. É um jogo eletrizante porque começa o jogo com o gol do Michael Owen, depois 1-1, depois 2-1 com o golaço do Rui Costa, depois o empate e vamos a penaltis e o Postiga faz aquela panencada e só se lembrou que podíamos sair. Só depois é que se lembrou, mas se eu falhasse podíamos ter saído, era eliminado. Deve ser a própria do Postiga. Eu trato por tonecas, que parece que anda sempre a dormir, andava a dormir. Um miúdo espetacular. Miúdo, que não é miúdo, é um homem, mas para mim será sempre um miúdo. Mas foi um jogo, eu acho que foi um jogo que para todos os portugueses deixou. É um jogo interessante. Nós com a Inglaterra, normalmente é sempre grandes jogos. A Inglaterra e a Alemanha são sempre, e a Holanda são sempre jogos tensos, de jogos com qualidade, com jogadores de qualidade, e que o resultado anda sempre ali, que nos últimos 30 anos acho que nem uma nem outra nos conseguiram ganhar ainda. Portanto, conseguimos bater o tabu do Brasil com o Scolari no Dragão. Já não ganhámos também há não sei quantos anos. Depois a França recentemente. Mas a Holanda e a Inglaterra são duas seleções que não veem o chouriço, o padeiro, como se costuma dizer, connosco já há muitos anos. Oxalá continue. Mas sentia-se a atmosfera no estádio nesse dia da Luz? Ou isso pós-jogador não passa de uma forma tão flagrante como nós adeptos? Nós sentimos o público do nosso lado. Nós ganhamos a Rússia, depois jogamos com a Espanha, fazemos um grande jogo com a Espanha também, e sentimos sempre o crescendo do público com a equipa. Eu acho que a seleção, os adeptos, sempre olharam para a seleção de uma forma confiante. Claro, se as coisas não vão correndo bem, eu acho que foi o princípio de tu olhares para a seleção de forma diferente. Até acho que a seleção da era Scolari mudou um bocadinho até os comportamentos, né? Porque eu ainda sou do tempo de ir à seleção e era assobiado em Lisboa, os jogadores do Benfica eram assobiados era a seleção, quer dizer, faz sentido, estamos até na seleção do país. E vamos para os estádios com a camisola do Benfica, a camisola do Porto, a camisola do Sport, não é a camisola da seleção nacional, estamos a defender o nosso país. Ou seja, todas as diferenças que nós temos clubísticas durante a semana, quando é o campeonato, a rivalidade, digamos assim, a seleção, isso não se pode colocar, acho, na minha opinião. E portanto, eu acho que isso aí também mudou um bocadinho. E portanto, ao mudar esse paradigma,
muda também a forma como os adeptos apoiam a seleção portuguesa, e tu vês hoje cada vez mais, há um apoio cada vez mais crescendo à seleção, há um sentimento patriótico relativamente à nossa seleção, que antigamente parecia que era uma coisa clubística. Se estão 10 do Benfica é bom, se estão 10 do Porto é bom, se estão 10 do Sporting é bom, mas se forem mais de um clube que do outro já não é bom. Quer dizer, e toda a gente sabe que os melhores jogadores estão nos grandes clubes, portanto é normal que sejam esses que vão à seleção. Claro. Em 2004, mantendo esta dinâmica, campeão europeu de clubes, vice-campeão europeu de seleções, não sentiste tentado a sair do Porto como Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Mourinho? A questão não é sentir-se tentado, a questão é o Porto aceitar as propostas dos clubes que possam vir buscar. E tiveste muitos clubes? Tive alguns clubes, mas eu também não sou aquele jogador que aparece um clube para bater à porta e eu vou bater à porta do presidente que quer sair. Eu tenho um contrato assinado, assinei de livre espontânea vontade, o clube também tem que ter, quer dizer, eu também tenho que respeitar o clube, senão qualquer dia, se não há respeito pelo clube, não vale a pena fazer contratos. Agora estou aqui e amanhã estou ali. E é verdade que na altura eu tive para sair para o Chelsea com o José Mourinho. O José Mourinho falou comigo, disse-me, até me chamou antes em fevereiro, março. Eu lembro de estar no quarto e passar em rodapé a dizer que as Juventus e o Inter Milão estavam interessados em mim, andavam a observar, e vou ao quarto do Mr. Mourinho. Ele chamou-me e perguntou-me: vamos ganhar o campeonato, Costa? Vamos ganhar a Champions? Depois queres ir comigo? Tenho 2 clubes, 2 países diferentes. Queres ir comigo? Eu vou consigo, Mr. Ok, então agora centra-te na competição nacional, centra-te na Champions, esquece lá os rodapés da televisão, concentra-te mais nisto. E penso que eu não vou para o Chelsea com ele, porque na altura o Makelele decide ficar e ele não ia ficar com 2 jogadores internacionais, acho eu, para gerir. Porque não é que a gestão, ele não conseguisse fazer a gestão, mas tendo os 2 jogadores, quer dizer, e portanto, acabo por não ir para ali. E também, quando o Real Madrid, o Camacho vai para o Benfica, vai para o Real Madrid e me quer levar com o Ricardo Carvalho, o Porto fez as exigências deles, pediu o valor que achava que tinha que pedir, eu tinha mais um ano de contrato, o Real Madrid achou muito e eu fiquei no Porto. E é assim. E esse Real Madrid era quem é que tinha na tua posição? Não tinha. O Camacho queria um jogador como o Makelele para... O Real Madrid, quando teve grande sucesso, tinha o Makelele no meio campo. O Camacho já me conhecia do Campeonato Português, né, porque era o treinador do Benfica, sempre apreciou a minha capacidade. Dizem até que tentou levar-me para o Benfica. Dizem, não sei se é verdade. Não sei se é verdade, portanto não posso afirmar aqui 100%, dizem. Mas acabei por não sair e fiquei no Futebol Clube Porto. E fiquei bem, porque fiquei num grande clube. Tinha vencido tudo, portanto não... E ainda foste campeão do mundo. Fui campeão do mundo, sim. Ganhamos o Mundial de Clubes nesse ano. Também é um jogo incaracterístico por causa do Vitória Bahia, ou não? Sim, ou vocês não... Vitória Bahia não sentiu-se mal, sim, sentiu-se mal. Mas lá está, o Porto habitua os jogadores a ultrapassar o nome. Ou seja, não está o Vítor Bahia, está o Nuno, ok. Embora tu reconheças a capacidade com guarda-redes de um e do outro, ou a capacidade de um lateral direito e do outro, ou de médio centro, ou de central, para estás ali naquele clube é porque tens de ter capacidade. E portanto o Nuno entrou bem também. Acabou que o Vítor tinha começado. Um jogo também difícil, porque o Once Caldas só jogava defensivamente, jogavam só para o contra-ataque e podiam ter feito um golo até no decorrer desse contra-ataque. Tinha um argentino na frente que era um demónio, um canhoto, mas era uma equipa que nós tivemos as despesas do jogo e acabámos por vencer só por penaltis. 2 golos mal anulados, sim, ao McCarthy, 2 golos que eram claríssimos. Claro. Claríssimos. E 2 bolas ao poste. Sim. Também não sei se foi também uma do McCarthy, eu acho Pronto. que foi uma do McCarthy e uma do Maniche ou do Derlei. Mas 2 anulados e 2 ao poste, já para não falar do domínio territorial, que foi imenso. Isso, fomos muito superiores e estávamos na iminência de poder não vencer essa competição. E, portanto, mas para dizer, e é engraçado, porque eu nesse ano depois saio para o Dinamo Moscovo, no final dessa temporada, e quando acaba a entrada no Porto em 2005, vou logo uma semana depois para a Rússia, porque o campeonato começava em março e acabava em novembro. Sim. Vou jogar esse final de campeonato, completamente arrebentado, e vou de férias. E quando regresso à Rússia, em janeiro, estou no aeroporto, toca o meu telefone. É o professor Carlos Queiroz.
aliás, toca-me o telefone, não era o professor Costa Queiroz, era um agente. Costa, posso pôr aqui uma pessoa em linha, o professor? Ele falava, posso pôr aqui o professor em linha? Professor, mas eu não sabia o que ele estava a falar. O professor, sei lá que era o professor. Quando vou ver era o professor Costa Queiroz, para ir para o Manchester United. Porque o Manchester tinha tido uma série de lesionados no meio campo e eles queriam que eu fosse para lá 6 meses. Esse era o teu sonho. E o Jorge disse 6 meses não, pá, não vai sair do Dinamo por 6 meses, vai assinar 6 meses, não, tem que ser um contrato meio ano mais 2 anos. E eu saía da Rússia. Ok, o Dinamo Moscovo, não. Tinha 5 anos de contrato com o Dinamo Moscovo, não. Acabamos de contratar o jogador, queremos o jogador, faz parte de um projeto, papapá. E eu fiquei. E é assim. Grande Story of my life. Não é questão de ser grande dor. Eu há muito tempo que eu aprendi a superar alguns aspectos que tu tens expectativa e não consegues. Porque se tu começas a mastigar isso, as coisas depois não te vão correr bem. Sim. Se eu ficasse lá no Dinamo Moscou a pensar, agora estava no Manchester, estou aqui, as coisas não me correm bem. Portanto, e eu tenho que fazer as coisas correrem bem para o meu lado. E portanto não deu, paciência, tinha um contrato, o que é que eu vou fazer? Se calhar respeito os contratos de forma impiedosa, né? Se calhar hoje vê-se os contratos não valem nada. Para muita gente o contrato não vale nada, quer dizer, assina aqui, mas amanhã dão-te mais €1, vais por mais €1. Claro. Eu não tenho esse feitio. Okay. Última pergunta sobre o legado. O teu filho está no Oriental, no famoso COL. Sim. O teu pai também jogou lá? Não, meu pai não. Meu pai jogou no... Meu pai, dizem que eu nunca ouvi jogar, que tinha uma habilidade, era avançada, já vai na frente, era muito habilidoso. E teve no Pombal, depois foi para o Penafiel na altura, só que teve uma lesão no joelho, teve que ser operado e nunca mais jogou. E eu acho que uma das razões por o qual ele não queria que eu fosse jogador de futebol era também por causa disso. Tive uma lesão, o que é que ele vai fazer a seguir? Uma lesão. E uma lesão no joelho, sabes, na década de 70, Sim. não é como agora, que agora metem uns furinhos e tá, ele tem ali uma cicatriz de alto a baixo e a recuperação se calhar era mais lenta, claro. Tudo era diferente. Não é? Felizmente o mundo avançou, às vezes as pessoas culpam o mundo de avançar rápido demais, ainda bem que avança, porque senão havia muitas coisas que ainda hoje não conseguimos solucionar. E ele, por isso, quis sempre que eu tirasse um curso e que acabasse a escola. Eu acabei a escola, mas não tirei curso, né? Porque o meu curso era o que eu queria, era de jogador de futebol. E com os meus filhos eu fiz igual. A escola, impensável não acabarem a escola. Okay. É o ponto de honra, a escola tem que acabar. Acabam a escola, depois podem tentar outra coisa. Não dá, vão para a universidade e tiram o curso e matriculam-se naquilo que querem para seguir. E ficam pelo menos salvaguardados. Portanto, o meu filho mais novo, nunca os obriguei a ir para o futebol. Vão para o futebol por vontade própria, né? Não os vou pôr quer dizer, às vezes a minha mulher obriga-me a ir buscá-los e pô-los, mas por vontade minha iam a pé, como eu ia, e não para o carro, que é para aprender e crescerem, porque claro. Seja do futebol, não é apenas uma profissão, tem que ser uma paixão, um desejo, não é? Uhum. Porque às vezes parece que há jogadores que gostam da vida de jogador de futebol, não é de ser jogador de futebol, a vida. E precisa de futebol, é isto também. E portanto eu digo, se tu queres ser de futebol, eu não sei o que tenho que querer por ti, tu é que tens que querer. Eu não tenho que te acordar para o treino, não tenho que lembrar claro. O que é que tens que fazer, porque eu na tua altura não tinha telemóveis, com despertador, e eu sabia que tinha que acordar às 7 para estar naquela hora ali, e vocês, nem com despertador, têm que ir o pai e a mãe, ir acordar os meninos, atenção cá treino, e fazer o pequeno almoço. Então era isso, que o meu pai e a mãe iam se levantar para fazer essas coisas todas. Portanto, esse espírito de sacrifício, essa vontade, essa fome, eles tiveram por eles próprios. Portanto, o mais velho deixou de... não jogou mais a bola, infelizmente já fez duas operações aos cruzados, e portanto a bola para ele agora nem só na televisão, a ver. Mas o mais novo gosta de jogar a bola. Eu acho até que com a idade dele é melhor que o pai em termos de habilidade, porque técnica e habilidade são coisas diferentes. As pessoas às vezes confundem. Posso ter técnica de remate, técnica de passe, claro. Mas já habilidades são coisas diferentes. É um miúdo habilidoso, escorpião, portanto é de gancho, é um bocado difícil de... Mas é um miúdo que tem capacidade, só que ele tem que ter a capacidade por ele. Não é melhor do que ninguém, nem é pior que ninguém. Não sou aquele pai que mete o meu filho que é o melhor do mundo. Não. Faz os jogos, eu faço a análise para ele e digo, olha, eu gostei disto, eu não gostei daquilo, ajudo naquilo que posso, mas não ando ali porque tem que ser ele a querer. Não tem que ser eu a querer. E aquilo que se vê muito hoje em dia, e desculpa estar-me a alongar um bocado na resposta, o que se vê muito hoje em dia é os pais a quererem ser
os jogadores e não os filhos. protagonistas, Através sim. dos filhos, os pais querem que os filhos sejam... Parece que o pai quer ser o jogador de futebol. E acho que isso não é saudável, porque há muitos miúdos que gostam de jogar a bola e jogam porque os pais os obrigam. E o meu escolheram, tanto como eu agora, o mais velho sempre foi direcionado para roupa, sabe-se lá porquê. Exato. Mas gosta de roupa. Mas o mais novo gosta de futebol, pronto, e vai fazendo, está no seu caminho. Vai E fazendo como é que se chama? E joga em posição? Diogo Costa é médio. Médio também. Médio. Ok. Eu gosto mais de ver jogar a 8, por exemplo. Mas o Tuque está na Oriental com o Tuque, tem com o treinador dele, ainda bem, que é o homem do futebol. Sim. Está a colocá-lo numa posição diferente, mais defensivo, porque ele até tem uma boa saída de bola, tem um bom toque de bola. Portanto, vai crescendo por ele, tem que crescer por ele, tem que ir aproveitando as oportunidades dele, como eu lhe digo. Tens de estar preparado, agora não estás a jogar, mas tens de estar preparado porque quando te chamarem tens de estar pronto, que é para depois não dizer, não estava a contar. Claro. Não, tens de estar a contar. Sempre. E portanto, vai fazendo o caminho dele. Oxalá que possa fazer uma carreira melhor que a minha, mas se não fizer melhor que a minha, que faça uma carreira igual, ou então que faça uma carreira que lhe dê a possibilidade de desfrutar e de ter o seu ganha-pão para a sua vida. Se não der para ser jogador de futebol, a vida tem muitas outras áreas onde pode explorar para fazer a sua vida e para ser feliz. Felicidade, acima de tudo, é aquilo que eu quero para os meus filhos. Muito bem. Obrigado, Costinha, por este momento. Obrigado, foi Rui. imperdível. De facto, do Oriental para campeão europeu e campeão do mundo pelo Porto é uma história muito... Não se pode comprimir em uma hora. Haveria histórias Sim. e histórias e histórias. E, aliás, eu comecei... podíamos ter um programa só sobre o Oriental. Imagino que houvesse Rui, histórias até dizer chega. Se permitires, eu quando estava a treinar o Nacional no ano em que fui campeão com o Nacional, Da mesmo segunda- mesmo na Académica, se calhar porque são duas equipas que não estavam num contexto de Primeira Liga, porque o Beira-Mar estava e o Paços estavam naquela altura, mas eu lembro-me de dizer aos meus jogadores, sobretudo os do Nacional, porque há a característica de eu ter jogado no Nacional, eu disse-lhes a eles, o vosso treinador veio da segunda divisão B, Claro. e da segunda divisão B foi para o campeão francês, do campeão francês foi para a seleção, da seleção foi para o Porto, foi campeão europeu, mas veio da segunda divisão B. Eu vim do mesmo sítio que vocês vieram. Ou seja, às vezes vocês olham, às vezes os impossíveis só acontecem na cabeça das pessoas. Porque verdade. nós próprios derrotamos-nos à partida. Nós nem acreditamos naquilo que possamos fazer. E eu lembro que esse ano, a minha conversa, a mais forte, nós estávamos a ganhar, a perder 1-0 com o Real. Não, estávamos a ganhar 1-0 ao Real Massamá. O Real Massamá vira para 2-1 e nós vencemos 4-2. E eu, no fim do jogo, levei os jogadores todos à minha casa. O plantel, pedi autorização ao presidente, o autocarro foi direto à minha casa em Lisboa. E vamos ao meu escritório. Eu tenho as réplicas da Taça da Liga dos Campeões, da Taça da Liga Europa, tenho a réplica da Intercontinental. Mas tinha uns pósteres grandes de fotografias minhas no Nacional, quando fui campeão nacional com o Nacional em 97, que subimos divisão. E eu mostrei essas. E estava eu ainda com o presidente, o Rui Alves. O Rui Alves não tinha bigode na altura, agora já não tem bigode. E eu mostrei-lhes. Vocês estão a ver o que está aqui, aquilo que eu vos digo, está aqui. Vocês estão a ver esses troféus, estão todos, querem pegar na taça da Liga dos Campeões. Ok, mas olha, eu era igual a vocês. Portanto, eu quando lhes digo que eram igual a vocês, tinha as mesmas dúvidas, tinha, se calhar, as mesmas dificuldades, mas eu não olhava para isso de uma forma que me puxasse para baixo. Eu olhava para isso de uma forma de ter que crescer, Claro. de ter que evoluir, para chegar onde queria. Portanto, vocês, quando eu vos digo isso, eu não estou a dizer isso só para vos motivar. É porque pode acontecer. Não vai acontecer a todos, mas pode acontecer. Mas para acontecer, vocês têm que estar preparados e têm que estar predispostos a aceitar esse tipo de vida. E, portanto, e a partir daí, pronto, nunca mais perdemos. Eu até disse, olha, neste momento chegamos ao primeiro lugar, o campeonato já teve 8 líderes. Eu quero ver se nós temos capacidade e tê-los no sítio, para não dizer outra palavra, para aguentar o primeiro lugar até ao final da época. E realmente eu tinha uma equipa fantástica e conseguimos. Mas é para tu veres que muitas vezes vir do Oriental, ou vir do Nacional, vir do Machico, vir do Operário, como veio o Paleta, por exemplo, ou do Micaelense. Claro. O Jaime Pacheco não estava no Aliados de Ordelo e foi campeão europeu. Exatamente. Claro. É sério. Verdade. E porquê? Porque lembraram-se. Não, o Jaime teve a oportunidade. Óbvio. Estamos a falar no Porto, naquela altura. Claro. Que era só grandes jogadores. Claro. Portanto, às vezes os jogadores, eu sei que têm alguma dificuldade, por vezes, em lidar com este tipo de situação, com aquilo que nós dizemos. Mas é uma realidade, porque nem todos os jogadores
Os grandes jogadores vêm dos grandes clubes. Claro que não. E há muitos que vêm dos grandes clubes e não dão grandes jogadores. Portanto, uma questão de mentalidade. Nem mais. Obrigado. Obrigado. Foi um ótimo último testemunho. Obrigado por participarem no Jogo de Palavra. Até ao próximo convidado. Prometemos manter o nível. Tentar, pelo menos. Eu acho que vou levar. Grande abraço. Obrigado, Costinha. Obrigado, Rui. Obrigado, eu.